Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Tayana Zanelli, eu sou fisioterapeuta e aqui eu vou falar sobre a microfisioterapia. Eu vou fazer uma sequência de vídeos esclarecendo algumas questões sobre essa técnica. Muita gente pergunta, me procura para tratamento e fala, mas eu não encontrei nada no Google, nada que falasse muito sobre. Então eu resolvi gravar essa sequência de vídeos. E hoje eu vou começar falando, obviamente, sobre o que é a microfisioterapia, né? Então vamos lá. A microfisioterapia, ela é um recurso dentro da fisioterapia. Não é uma técnica, é uma formação separada no sentido de tem a fisioterapia e tem a microfisioterapia. Não. Eu sou fisioterapeuta e eu tenho na minha caixa de ferramentas a microfisioterapia. E eu, por exemplo, trabalho com acupuntura, trabalho com outras técnicas manuais e também com a microfisioterapia. Então vamos lá, como que ela funciona? Na prática, são pequenos toques pelo corpo, então a gente segue alguns mapas que vão nos orientar onde a gente precisa palpar e qual o objetivo desses pequenos toques no corpo. É identificar uma perda de vitalidade em algum tecido. Por quê? Quando o nosso corpo está saudável, a gente palpa ele e existe movimento. Tudo flui. É igual a analogia que eu adoro, que um dos autores fala muito, Daniel Grosjean, um dos autores da Micro. Ele fala o seguinte, se você pega uma planta cheia de vitalidade, verdinha, você passa a mão assim na planta, ela tem mobilidade, tem movimento. Agora, se ela começa a ficar sem vitalidade, tá ficando seca, você passa a mão, ela é mais dura, Não tem aquele movimento fluido. Mesma coisa no nosso corpo. Quando a gente vai palpando, se tá tudo bem, existe movimento. Se tem alguma coisa ali, é como se o corpo não deixasse a gente entrar, fazer o movimento, certo? Então eles começaram as suas pesquisas a partir daí. Bom, então, isso é o que a gente vai identificando através do toque. Se existe bloqueio entre as duas mãos, não é o que está embaixo da mão, é entre as duas mãos. Por isso o atendimento todo é feito com o paciente com roupa, porque a gente não quer ver o que está embaixo, eu não quero sentir a minha pele, a pele do paciente, eu quero movimento. E cada local que eu palpo tem um significado, por isso eu uso os mapas, nós usamos os mapas. Beleza. Então a gente começa a fazer toda essa investigação, para quê? Primeiro para identificar o que foi que fragilizou, por exemplo, o paciente vem com uma dor lombar, o que está acontecendo? Qual foi a causa, a raiz dessa dor lombar? Foi um acontecimento emocional? Foi algo tóxico? Foi uma toxina? Foi algo químico, medicamento ao longo da vida, algum medicamento forte num período que ela pode ter tomado? Foi o quê? Foi um trauma físico? Porque sim, um trauma físico gera uma memória celular no nosso corpo, não é só questão emocional. Então eu fui lá, caí de bumbum quando era criança, andando de bicicleta, bati o bumbum, daqui para amanhã eu sinto dor na lombar, por causa desse trauma físico lá atrás. Então, a gente precisa investigar onde que está a raiz do problema e onde que fragilizou. Onde que fragilizou? Foi no meu sistema nervoso? Foi no músculo? Foi em algum órgão? Foi em algum hormônio que começou a alterar sua função por conta dessa raiz, desse problema inicial? Então a gente trabalha com origem, causa e manifestação. Então aquela dor que você está sentindo, aquela alteração hormonal que você tem, ou aquela patologia, disfunção que você tem, que você apresenta, é uma manifestação de alguma coisa que aconteceu. E aí, com a microfisioterapia, que a gente vai fazer todo esse trabalho de investigar essa marca, essa situação, essa raiz primária que impactou o seu organismo e está fazendo ele não funcionar tão bem, está fazendo os tecidos não funcionarem muito bem. Os tecidos do seu corpo, como eu falei, seja sangue, órgão, sistema nervoso, músculo. Então a microfisioterapia é completa, tá? Além de tratar toda essa questão de como
uma toxina, de como o emocional, de como uma questão química, de como um ambiente pode afetar o meu organismo, a gente também trabalha num nível psíquico, num nível emocional, comportamental dessa pessoa, desse paciente. Por quê? Porque com a microfisioterapia a gente trata o indivíduo. A gente não vai olhar para o seu sintoma, a gente não vai olhar para aquela região, a gente vai olhar para o indivíduo. Então, ao mesmo tempo que eu posso trabalhar a parte física, eu posso também chegar nessa esfera. Por quê? Porque algumas situações de vida vão impactar numa mudança nossa de comportamento. Então, você não precisa ter necessariamente uma dor ou uma alteração hormonal por algo que aconteceu. Não, você pode ter uma mudança no seu comportamento. E aí é onde a gente trabalha também nessa esfera psíquica, emocional, comportamental. É um trabalho integrativo. A microfisioterapia é integrativa e complementar. Então ela potencializa o resultado de outros tratamentos. Por quê? Vamos observar aqui uma coisa, olha só. Se eu tô com um organismo que não está funcionando muito bem, tem lá, os hormônios não estão funcionando muito bem, meu sistema nervoso não está funcionando muito bem, o que vai acontecer? Algum órgão que precisa metabolizar o meu organismo não está funcionando muito bem. Quando a gente faz a micro e ajuda o seu organismo a funcionar melhor, se eu estou tomando aquele remédio que não está fazendo efeito, a chance dele começar a fazer é muito maior. Concorda? Ao mesmo tempo, se eu estou lá fazendo fisioterapia, faço fisioterapia, mexo no pescoço, mexo na lombar, mexo no músculo e parece que não volta, parece que o bloqueio articular não solta. Quando eu volto para a próxima sessão, tá bloqueado de novo. Ou eu faço 10 sessões, eu paro, recebo alta, passa um tempo, volta de novo aquele bloqueio articular, volta de novo a dor. Então, com a microfisioterapia atuando na raiz do problema, a gente consegue fazer com que posteriormente, fazendo uma fisioterapia, se houver necessidade, você consegue melhorar a função daquele músculo, melhorar a mobilidade daquela articulação, manter aquela melhora. E aí sim, você volta a fazer um trabalho de força com a fisioterapia, você volta a fazer um trabalho de melhorar a sua performance se você for um atleta. Então, é maravilhoso, é tudo complementar, tá? Não é uma técnica soberana às outras, mas ela complementa outros tratamentos, potencializa o resultado de outros tratamentos. E também com a terapia, complementa muito o tratamento psicológico. Por quê? Porque enquanto na terapia a pessoa está trabalhando ali a parte de percepção das situações, como ela enxerga essas situações, como ela toma consciência de certas situações ou de si mesma, tá a nível mental, a microfisioterapia atua o quê? Como aquela situação que passou, aquele trauma que ela sofreu, seja na infância, na adolescência, ou até mesmo na fase que ela está hoje, mas que possa ter sofrido algum trauma recentemente. Então, a gente desbloqueando essa memória desse trauma, a pessoa consegue o quê? Falar sobre o assunto, viver aquele assunto sem gerar problema físico nela, sem gerar uma angústia de repente, ou sem gerar algum outro tipo de dor, sem disparar problemas físicos. Consegue compreender? Então, é mais ou menos assim que a microfisioterapia trabalha. Eu espero que eu tenha sido clara. E se você tiver alguma dúvida, quiser saber um pouco mais ou quiser falar sobre o seu caso para eu poder tentar colocar ali na microfisioterapia, manda para mim um comentário, né? Pode escrever aqui embaixo um comentário que eu respondo assim que der. E se você gostou, fez sentido para você esse vídeo, dá aqui a sua curtida, porque eu vou ficar muito feliz em saber. Também se não curtiu, pode colocar, que assim eu tento sempre melhorar a minha comunicação.